Deus colocou uma palavra para nós compartilharmos com os irmãos, uma palavra muito conhecida, o Sermão da Montanha. Mas eu vou pautar a mensagem hoje sobre um tema que eu vou dividir em duas mensagens. Chama-se inteligência emocional no casamento. Diga comigo, inteligência está aqui, não aqui. De novo, inteligência está aqui, não aqui. Inteligência emocional no casamento. O que é o Sermão da Montanha, senão dois aspectos importantes para que a gente entenda? Eu me lembro que quando eu pastoreava uma igreja, um dia um irmão veio me procurar para dizer assim: pastor, um irmão de uma determinada igreja perguntou se na nossa igreja tem doutrina. E na verdade ele estava falando a respeito de uso e costume. E ele não soube responder, e eu disse para ele: claro que temos doutrina. Ele falou: pastor, mas doutrina? Eu falei: o que é doutrina? E ele não sabia responder claramente. Eu falei: doutrina é o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 de Mateus, o capítulo 7 de Mateus. Isso é doutrina. Doutrina é vida cristã que nós temos que gerar. Doutrina é você ir para o livro de Gálatas e ver os frutos do Espírito. Isso é doutrina. Doutrina é amar. Então nós somos uma igreja que vive debaixo da doutrina de Deus. E quanto a ponto, o começo desse capítulo 5, Jesus começa a falar a respeito de inteligência emocional. Ele começa a falar a respeito de alguns aspectos que, se nós entendermos e deixarmos a nossa vida ser gerida dessa forma, nós teremos uma família abençoada, um casamento abençoado. Teremos um relacionamento perfeito. Porque aí vamos agir não com emoções, porque as emoções nos traem. As emoções, muitas das vezes, nos faz falar aquilo que realmente não queríamos falar. Levante a mão, quem aqui já um dia debaixo de uma forte emoção falou algo que você se arrependeu 2 minutos depois? Aí o Tiago não deixa mentir, né? Todo mundo. Que você está aqui não olha para trás, né? Todo mundo. Porque às vezes nós deixamos as emoções nos gerirem. As emoções tomarem conta da direção da nossa vida. E toda vez que tomamos uma decisão envolvido por emoções, nós podemos cometer um grave erro na nossa vida. Por isso que quando Jesus estava ensinando o Sermão da Montanha, Ele estava ensinando uma forma diferente de vida. Uma vida que não se vive por emoções e vivendo somente cada dia sem ter perspectiva. Não, Jesus começa um sermão dizendo assim: raciocine, haja pensando, pense antes de fazer, pense antes de falar. Jesus estava dando um ensinamento que, quando a gente olha para esse termo, a gente vê Ele mostrando que tudo que está nesse capítulo são coisas que temos que gerar na nossa vida com sabedoria. E quando se fala gerar, eu vou para a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos compara como uma árvore. Se você vê os Salmos de número 1, uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujo seu fruto dá nas estações certas, e as suas folhas não caem. Se você olhar o Salmo 23, Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Logo em seguida ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele já está falando de novo a respeito de estar perto das águas. Se você olhar a forma que Gálatas fala assim: você tem que gerar frutos, e quem gera fruto é a árvore. Se nós não tivermos um entendimento racional daquilo que Paulo está dizendo aqui, a gente vai falar: você não é comigo, eu não gero fruto, eu não dou abacate, eu não dou manga. Mas ele está falando que nós somos comparados como oliveira, como falei na semana passada, como videira. Somos enxertados em Cristo Jesus para dar frutos. E os frutos na nossa vida
são gerados conscientemente. Deus, Ele dá sementes, mas Ele nunca dá frutos a ninguém. Isso é uma coisa que você nunca pode esquecer na caminhada cristã. Você deve buscar ao Espírito de Deus. Deve pedir com todo fervor do teu coração os dons do Espírito. Mas nunca peça os frutos do Espírito. Gere eles. Eu sempre uso uma referência muito fácil que está em Romanos. E você pode ler lá. Pedir paciência. Quem já pediu paciência? Quem nunca mais vai pedir paciência? Por que nunca mais eu pedir paciência? Porque a Bíblia fala que a tribulação produz a paciência. Quando você pede paciência, Deus te dá tribulação. Você que pediu. Deus não pode te dar paciência porque você tem que gerar. Então Ele te dá o caminho para você gerá-la, que é a tribulação. Você fala, Deus, me dá amor, eu quero mais amor. Deus fala, beleza, eu vou colocar no teu caminho pessoas para você amar. E geralmente são pessoas difíceis de amar. Para você gerar amor. Porque para Deus colocar pessoas que você já ama, isso não vai te gerar. Então Ele vai colocar pessoas difíceis de amar. Me dá domínio próprio. Aleluia. Outro dia eu interrompi a oração do irmão porque eu fiquei com misericórdia dele, porque fazia 2 minutos que ele estava pedindo domínio próprio. Eu falei, irmão, ele, amém, pastor, oi pastor. Eu falei, pelo amor de Deus, mude a sua oração. Ele estalou o olho de mim. Eu falei, você não sabe o que você está pedindo. Ah, pastor, mas está tão difícil. Eu falei, vai piorar. Porque Deus ouve a oração, sim ou não? Por isso temos que orar com sabedoria. Entender que os frutos somos nós que geramos. E como árvores, temos que gerar também o ambiente para que esses frutos sejam gerados. O que é ambiente, senão raízes plantadas em lugares que vão fazer com que os frutos gerem. Uma árvore bem plantada, ela gera seiva, e a seiva vem das raízes que vão até as suas folhas, e depois geram flores, e as flores, depois de florir, geram seus frutos. É muito importante entender que o solo aonde uma árvore está plantada vai determinar se o fruto dela vai ser bom ou não. E o que é o solo senão o ambiente em que nós vivemos? Qual é o ambiente que nós estamos vivendo? Como está a nossa casa? Qual é o ambiente, as pessoas que nos cercam? Porque esse ambiente vai determinar o nosso fruto. É o terreno onde estamos plantados. Para uma raiz boa gerar bons frutos, você deve adubar essas raízes. E o que é adubar essas raízes, senão você ter as percepções suas filtradas? E o que são elas? Audição, visão. O que você tem ouvido? Você tem parado o tempo para ouvir o que? Para edificar a tua vida? Porque a Bíblia fala que a nossa fé ela é desenvolvida por aquilo que ouvimos. E muitas vezes nós não temos uma fé para fazer coisas acontecerem, porque ouvimos só pessoas que, parece aquele Harley, né? Ó dia, ó céus, ó azar. A gente fica andando com pessoas assim, a gente fica assim também, irmão. A gente fica ouvindo. Tem gente que é fã dos programas de televisão de crime. Fica até com medo de sair da porta de casa. Que a nossa fé, nós somos formados por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos. O que temos visto na internet, jovens. O que você tem olhado na internet? Adultos. O que nós temos colocado de adubo nessa terra para gerar um ambiente saudável, para termos uma vida com emoções filtradas pela inteligência emocional. Ei, hoje, eu vim aqui para trazer uma palavra para você entender que você pode se dominar e você pode fazer do seu lar um pedacinho do céu. Você pode fazer com que a tua casa
seja assim um pedacinho do céu. E você sabe que tem muito crente que fala assim: a minha casa é um inferno. Oh, o sangue de Jesus tem poder. Tudo que você fala, você lança sementes no reino espiritual. A partir de hoje, nunca mais, se você falou isso, nunca mais fale isso. Se você já falou coisas negativas para o teu filho, nunca mais faça isso, abençoe ele. Eu estava lendo esse texto, e esse texto mostra que nós devemos, no Espírito de Deus, entender que todos esses pontos de Mateus são racionais. O primeiro ponto que você vê inserido ali chama-se mansidão. Diga comigo, mansidão. Mansidão é uma decisão. Ai, pessoa, aquela pessoa é tão mansa. Nós temos que aprender a dominar a nossa vida. Todos nós podemos ter domínio sobre mansidão. E se nós tivermos um lar, uma família criada debaixo de mansidão, nós geramos filhos que vão gerar lares abençoados. Porque existe uma coisa muito clara: o teu filho não vai fazer o que você fala, o teu filho vai fazer o que você faz. Nós não conseguimos gerar filhos de ensinamento, nós geramos filhos de testemunho. E é muito sério isso. Por isso é importante nós nos policiarmos na nossa vida, tomarmos decisões. E quando se fala de mansidão, se fala muitas vezes de alguma decisão que precisamos tomar, não ser tomada no mesmo momento que estamos passando. Porque a Bíblia fala que irar não é o pecado é você deixar a ira tomar conta do teu coração. E aqui vem um recado para as mulheres, quando seu esposo estiver nervoso, dê um tempo para ele. Geralmente a mulher gosta de resolver as coisas na hora. Sim ou não? E às vezes o marido, ele não vai te dar razão se você tentar resolver na hora. Não vai te dar razão. Mas se você deixar ele um pouquinho lá, refletindo, talvez nem tenha mais discussão. Ele volta e diga para você: você tem razão. Mas o problema é que nós somos imediatistas. E quando tentamos decidir as coisas imediatas, não há mansidão nas decisões da casa. Na hora de raiva, não tome decisão. Na hora de raiva, não procure ter uma conversa decisiva dentro da sua casa. Na hora, porque todo mundo está condicionado a ter um momento difícil, um dia difícil. Por isso é importante, às vezes, até deixar passar o dia. Porque a Bíblia fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. Conversa no outro dia. Mas isso vai fazer aplacar e a mansidão tomar conta da tua casa. O problema é que às vezes a gente fica... Tem que ser agora. Homens que... A hora que o meu filho chegar em casa, se você não está em condições de conversar com seu filho, tome cuidado. Eu já cometi muito erro por causa disso. E tenho me policiado, e o Espírito de Deus tem trabalhado no meu coração. Porque às vezes há algo que precisa ser corrigido, mas às vezes se nós corrigirmos na hora do que o sistema nervoso está assim em alta, a gente faz coisas que a gente se arrepende depois. Existem marcas que ficam. Tome tempo para você praticar mansidão. Precisa ser manso, calmo. Porque eu vou dizer uma coisa: uma boa conversa clara, com mansidão, dá muito mais resultado do que uma boa discussão. Quem concorda? Olha para o teu irmão, diga assim para ele ou para a tua esposa assim: uma boa discussão é boa? Não é. Temos que agir com mansidão. E a mansidão, ela é gerada. É algo que nós temos que gerar com inteligência. Ela não vem na dieta: hoje vou fazer uma campanha de 21 dias para Deus me dar mansidão. O sangue de Jesus tem poder, irmão.
Vai vir tanta situação na sua vida para você gerar mansidão, que você vai querer quebrar a campanha com 18, 14. Não vai querer chegar nos 21. E aí a Bíblia fala, Jesus está falando que nós temos que entender isso. Tudo que Jesus ensina, e é ensinamento, temos que entender com a razão, e permitir que o Espírito de Deus nos conduza nos seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus, ou os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos do Novo Testamento, os ensinamentos da Palavra de Deus, são todas coisas que precisamos ter compreensão aqui primeiro. Eu sempre costumo dizer, quando estou ensinando sobre homilética, que é a arte de pregar a palavra. Quando estou ensinando, eu falo sobre isso. Se preocupe primeiro em fazer a igreja pensar, e depois a própria palavra gera emoção. Porque nós vivemos uma geração de pregadores que querem que a igreja se emocione desde o primeiro passo do Senhor. Para o Senhor, igreja. Aí sai lá na porta, lá. O culto foi bom? Nossa, que tremendo. Qual foi a palavra? Não sei, mas foi tremendo. Foi forte. E aí a Bíblia fala que o que nos sustenta ali fora é a palavra. Ah, pastor, então não posso fazer um aviãozinho? Deve. Mas primeiro receba a palavra, porque a palavra vai trazer o alimento para você. A palavra vai gerar o mover do Espírito na tua vida. Porque o maior interessado em que você ande pela palavra é Ele, o Espírito de Deus, que faz a manifestação dos dons. Entenda. O apóstolo Paulo fala que Deus quer dar na nossa vida, e é um versículo que você vai me ouvir falando sempre na escola de princípios. Ele quer me dar o bom, agradável e perfeito. Diga comigo, o bom. Diga para o seu irmão assim, o bom de Deus. Diga, é muito bom. Diga, o agradável. O agradável de Deus vai te agradar. Diga, o perfeito. Diga, o perfeito de Deus. Não tem nem o que falar. Só que Paulo diz, para que essas três coisas aconteçam, nós temos que transformar a nossa forma de pensar. E como que eu transformo a minha forma de pensar, se não filtrando aquilo que entra na minha vida, gerando a minha vida segundo a palavra, e agindo emocionalmente com inteligência. Porque se eu não agir com inteligência, eu não vou gerar os frutos que preciso gerar. E os frutos são condicionados à minha vontade. Se existe uma coisa que Deus não faz, é romper contra a vontade do homem. Não faz. O Espírito de Deus, ele é tremendo. Ele é um gentleman. Ele está dentro de você, mas ele não toma decisões para você. Ele te avisa antes de você tomar decisões. Mas a decisão quem toma é você. Em nenhum momento o Espírito Santo vai estar no meio da tua discussão com seu filho, com sua esposa. Mas em todo momento ele vai tentar te dizer para você, não faça isso. Existe outro caminho. O caminho da oração. O caminho de apaziguar o coração. Além da mansidão, outra coisa que eu notei do texto, está muito próximo, mas é diferente, chama-se paciência. Eu já vi gente orar e falar assim, Deus, me dá a paciência de Jó. Eu falei, meu Deus do céu. Outro dia estava no Facebook, tinha acho que umas 70 curtidas. Eu falei, esse povo que curtiu só pode estar pensando igual, né? Quem curte é porque pensa igual. Todo mundo na paciência de Jó. Tinha um rapaz que era dono de uma rádio onde eu conhecia a Cibele, que ele estava passando uma prova tão grande, que um dia, conversando com ele, falou assim, pastor, eu não era pastor na época. Ele falou, Ivan, acho que só falta lepra na minha vida. Eu quase que fiz o sinal da cruz, irmão. Falei, meu Deus do céu. Sim, você sabe que a gente colhe aquilo que nós falamos, que nós plantamos. Ei, a paciência é um fruto que você gera, sabe de que forma? Vivendo uma vida de confiança plena
em Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Tente responder o mais rápido possível. Deus falha? Deus tarda? Por que você é impaciente? Olha como a gente responde tão rápido. A gente responde com emoção. Mas a hora que para pensar, aí a gente fala assim, puxa, a vida está atrasado, Deus, na minha bênção. Por que eu estou passando por isso? Por que a porta não abriu? Por que eu ainda não fui curado? Porque aí você começa a gerar um monte de perguntas que na verdade contradizem a sua resposta. Quando você vai para a razão, ela vai na contramão da sua emoção. E é aí que Paulo está dizendo assim, nós temos que mudar aqui. Nós temos que pensar aqui do jeito que a gente respondeu com a emoção. Entender que se Deus desde o princípio, do primeiro dia, quando Ele disse haja luz e a luz apareceu, até o último dia da Bíblia, onde mostra Deus agindo e sendo fiel, se Ele foi assim, Ele será o mesmo de ontem, hoje será eternamente na minha vida, na sua vida. Deus não vai faltar na sua vida. E vou te dizer uma coisa, sabe por que às vezes as coisas de Deus na nossa vida demoram um pouco para acontecer? É porque Ele está nos dando maturidade suficiente para vivermos aquilo que Deus vai nos entregar. Deus não vai entregar algo para você que você ainda não esteja com maturidade para viver o melhor dEle. Nós ficamos às vezes tentando adiantar, né? A gente tenta criar atalhos. O povo para criar atalho é nós, a igreja. A gente fica desesperado, às vezes tentando fazer. Isso está na Bíblia. Vai ver a vida de Abraão. Abraão é o pai da? Mas ele começou com fé? Sim ou não? Sim. Como que alguém sai de um lugar, só ouvindo uma voz de Deus, vai para um lugar que não sabe para onde vai e obedece sem fé? A gente sempre fala assim, não, ele terminou com fé. Por quê? Porque no meio do trajeto entre o início com fé e o término com fé, ele errou várias vezes. Mas o erro dele não significa que ele não tinha fé. O erro dele significa tentar tomar atalhos para ajudar Deus a realizar o que é Ele que vai realizar. E aí fica o exemplo, faltou fé nele? Não! O que faltou foi paciência de esperar o tempo determinado de Deus para tudo acontecer. E a gente vive assim, irmãos. Às vezes Deus está preparando algo para a gente tão grande na área profissional. E a gente tenta ajudar Deus e vai trabalhar de ajudante no lugar. E aí depois fica reclamando, esse salário não dá para nada. E Deus está falando assim, você que foi procurar o Egito. Não mandei você descer para o Egito não, Abraão. Aí volta do Egito. Volta e traz junto. Ele desceu para o Egito, irmão. Ele, a esposa, o seu sobrinho, a esposa do seu sobrinho, e um grupo de pessoas que eram os seus serventes que saíram com ele. Quando ele sai do Egito, a esposa dele tinha um monte de servas. Porque a esposa dele quase que virou esposa de Faraó. Não é mesmo, pastor Marcelo? Quase virou esposa de Faraó lá, se não é Deus intervir. Aí ela foi presenteada com servas. E no meio das servas que ela foi presenteada, existia uma serva chamada Agar. Se ele não vai para o Egito, não tinha Agar. Se não tem Agar, não tinha Ismael. Os atalhos da nossa vida podem nos levar a consequências graves. Não vai fazer você perder a bênção se você continua na direção de Deus. Mas faz você criar problemas na sua vida que você não precisava ter. Tenha paciência em esperar o tempo de Deus. Tenha paciência com os seus filhos, esperar Deus trabalhar. Tenha paciência com sua esposa, com seu esposo, porque ele está nas mãos de Deus. Tenha paciência com aquilo que Deus está executando na tua casa, na tua família, porque há um tempo determinado, Deus está trabalhando. Nós somos um templo em edificação. Eu não estou acabado não, irmão. Se você andar comigo o dia inteiro, você fala, nossa, pastor, tem uns par de defeitos, né? Se você quiser economizar, pergunta para Sibera, ela lista uns parteiros. É que ela vai ter misericórdia de mim, né?
Esposa sempre tem, né? Significa que a gente não é perfeito. Diga assim, eu não sou perfeito. Diga, mas eu busco. Tenha paciência com as pessoas que estão perto de você, no seu dia a dia. Porque elas não são perfeitas. Talvez ela tenha pecados ou defeitos diferentes dos seus. E por isso você enxerga. Sabia que a gente atrai pessoas que têm os mesmos defeitos que a gente? Os fofoqueiros andam com quem? Com quem? Os fofoqueiros. As pessoas que gostam de levar vantagem um do outro, andam com quem? Os caras que levam vantagem um do outro. Os irmãos de oração andam com quem? Com os que oram. É meio que, é ambiente. Ei, a gente costuma tentar trazer para perto da gente as pessoas que têm as mesmas qualidades. E também, a gente se conecta com pessoas que têm os mesmos defeitos. E aí quando a gente olha para pessoas que têm defeitos diferentes, parece que a gente não tem defeito. E a gente aponta os defeitos do outro. Mas a gente tem que entender com paciência que Deus está trabalhando na vida deles para transformá-los, como está trabalhando na nossa vida. Haja com paciência na tua casa. O teu esposo, a tua esposa não está pronto ainda, mas está sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. Entenda. Está trabalhando. Deus está trabalhando nos teus filhos, está trabalhando na tua família. A tua família é bênção de Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil. Paciência. Exercite. Não peça para Deus, exercite. Mas dá uma vontade de falar, não fale, para orar. Conte para Deus, deixe Deus trabalhar. Pastor, mas tem coisa que tem que falar. Escolha o tempo certo, ore a Deus, peça a direção de Deus para você falar com mansidão e ensino. Porque quando falamos com mansidão, junto com o tempo de paciência, para tomar o tempo certo, Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar. Vou falar de novo, Deus vai te abençoar. Amém. Diga para alguém que está do seu lado, diga, Deus vai te abençoar. Aleluia. Outro ponto que eu marquei aqui, chama-se reciprocidade. Diga comigo assim, se colocar no lugar do outro. Isso falta muito dentro das nossas famílias, sabia? Porque a gente sempre, isso é o ser humano. Não estou aqui para falar de você, porque isso reflete em mim. Essa palavra fala comigo primeiro. Para falar com você, com quem está em casa. A gente sempre olha para as nossas necessidades, é o comum. Mas para nós termos inteligência emocional, nós temos que começar a olhar para as necessidades do nosso familiar, dos nossos amigos. E nos colocar na situação dele, no lugar dele. Porque muitas vezes quando nos colocamos no lugar daquela pessoa, aí nós entendemos o porquê. Eu tenho pregado sobre Jó, quando Deus me direciona a falar de Jó, e tenho falado bem da mulher de Jó, mas a primeira mensagem que eu preguei de Jó, Peti, pensa numa mulher que apanhou. Aquela mulher mandou ele amaldiçoar Deus. Mulher do demônio. Não é tudo isso que eu falei, mas dava para entender isso. Agora vamos. Está lá Jó. A Bíblia está falando de Jó. Sentado na sua casa. Aí chega a notícia que ele perdeu seus bois. Depois chega a notícia que ele perdeu suas ovelhas. Depois chega a notícia que ele perdeu sua plantação. Depois chega a notícia que ele perdeu 10 filhos. E depois ele fica leproso. Isso é forte ou não é? Sim ou não? Sim. Imagine para uma esposa. Para pensar a cabeça de uma mulher que perdeu tudo. Uma mulher que perdeu 10 filhos.
A lepra fez com que Jó tivesse que sair da sua casa e morar numa tenda. Ele não podia mais habitar no meio das pessoas, porque os leprosos eram afastados, isolados. Jó não tinha perdido a esposa, mas a esposa tinha perdido o marido. Mas a gente fica na pele de Jó. Raça mulher, raça de víbora. Põe ela no lugar dela. Ela pôr a cabeça no travesseiro e ver que ela perdeu tudo que tinha, porque o que Jó tinha era dela, ela era esposa. Perder 10 filhos. O homem se recompõe mais fácil do luto de um filho, porque ele age na razão. A mulher nunca se recompõe. Ah, mas o homem se recompõe, ele consegue dominar sentimentos. A mulher nunca se recompõe. Sabe por que quando a Bíblia fala que Deus restituiu Jó em tudo, em dobro, Deus mente, sim ou não? Sim ou não? Se Deus falou que era em dobro, era em dobro? Sim ou não? Aí Deus dá o dobro de ovelhas, Petit. Dá o dobro de camelos. Dá o dobro das plantações. Mas dá 10 filhos. Quantos filhos ele tinha? Aí Deus deu para ele? Deu o dobro? Sim ou não? Sim. Vá falar para um pai que o filho dele não existe. Esses 10 filhos nunca deixaram de existir na vida de Jó e da esposa de Jó. Então ele continuava tendo 10 filhos que perdeu. E mais 10 que Deus deu, são 20. Olha só como é a emoção. Vá dizer para uma mãe que perdeu o filho, esquece, não existe mais. Fale para ela. Deus nunca faria isso com o sentimento de Jó. Quando Deus deu o dobro, Deus falou: Jó, o seu luto dos 10 filhos eu respeito, mas eu vou dar mais 10 para você. Está entendendo? Ovelha, ele teve que dar o dobro, porque ovelha, o sentimento era um animal. Plantação, ele deu o dobro, porque era uma... Mas quando falou dos filhos, olha a importância de se colocar no lugar. E às vezes, irmão, a gente chega em casa, os dois lados. A gente, marido, chega em casa cheio das dificuldades do dia. Mas a esposa também está cheia das dificuldades do dia dela. E às vezes nós tentamos impor aquilo que nós achamos que tem que ser, sem respeitar o que ela passou no dia dela. A mulher fala mais de 180 mil palavras por dia. Ela ficou sozinha em casa, irmão. Ela está louca para falar. E você está louco para não ouvir, porque você está cansado, você já ouviu tanta gente durante o dia. Mas se põe no lugar dela lá, sozinha, sem ter com quem falar. São as que ficam em casa, porque tem as que trabalham, né? Que talvez já gastou quase tudo. Psicologia, eu estou falando, não é opinião minha, vai brigar comigo não. A gente tem que se pôr no lugar, tentar entender, tentar pensar como pensa o meu próximo. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós pensamos 2 vezes antes de criticar, pensamos 2 vezes antes de julgar. Isso é tão complexo, irmão. Tão complexo. Porque as nossas decisões têm que ser inteligentes. Por isso temos que se colocar no lugar da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos pais. Pais têm que entender sim os filhos, e os filhos também têm que entender os pais. Ambos têm que tentar se pôr no lugar do outro. Às vezes é difícil a gente se pôr no lugar de um jovem de 15 anos, né? 16 anos. 13, 12 anos. Numa geração diferente. Mas a gente tenta. E também não é fácil para um jovem de 13 anos, estou falando da idade das minhas filhas, de 16 anos, se pôr na idade de alguém que fez 45. Não é fácil. Choque de cultura, de idade. Mas a gente tem que tentar entender o outro antes de tentar tomar as nossas próprias decisões. Porque quando tentamos entender o outro, as nossas decisões são saudáveis, com raciocínio, com inteligência emocional. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém.
Inteligência é algo tão poderoso que ela rege a nossa história se nós usarmos bem, para uma história melhor. Uma outra coisa que eu anotei aqui é ser feliz e não ter razão. O que você prefere na sua vida, ter razão ou ser feliz? Amém? O que você prefere, ter razão ou ser feliz? Mas às vezes a gente briga com a esposa para ter razão, porque tem que apertar a pasta de dente por baixo, e ela apertou pelo meio, e a gente briga para ter razão. Você percebeu que interessante? A mulher sempre coloca o papel higiênico saindo por trás, e o homem pela frente. E tem gente que briga por causa do bendito do papel higiênico. Eu tratei um casal que brigava por causa do lado do cadeado no portão, irmão. Nós somos facilitadores, eu e a Sibeli, desse casal. Eles brigavam porque ele falou que ele não tinha como acender a luz onde estava o portão. Então ele pegava a chave do jeito dele e ia pôr no cadeado e não entrava, porque o cadeado estava do lado errado. E já gritava com ela. Não, mas... Vira a chave, que abre o cadeado do mesmo jeito. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Tem uma ilustração que eu vi uma vez o pastor Jabes Alencar contar. Ele disse que ele conhecia a pessoa, mas eu vou usar como ilustração. Ele disse de um rapaz que era obreiro da igreja, que chegou na casa dele e era novo de casado. E quando chegou na casa dele, a esposa tinha feito aquele almoço, sabe, com todo carinho. Fez o feijão, temperou, um arroz, aquele bife acebolado. Aleluia. Que negócio chique, colocou na mesa a salada. E ficou naquela expectativa porque o esposo estava chegando. E o esposo chegou, sorriu para ela de ver o almoço pronto, sentou, colocou o feijão e pegou o garfo, foi amassar um pouco o feijão assim e falou para ela: o feijão está cru. Ela falou assim: não está cru. Ele disse: está cru, eu estou falando, está duro. Não está cru. Eu cozinhei o tempo certo, não está cru. Está cru. Não está cru. Por causa do feijão, ele deu um tapa na cara dela. Ela pegou as coisas dela e foi para a casa dela. Para a casa da mãe dela. Ele passou a pior noite da vida dele. No outro dia de manhã, o que ele fez? Foi lá. E como mulher tem mais facilidade com emoções, liberou o perdão e falou: tá bom, eu vou voltar para casa. Depois de tanto ele chorar que não dormiu a noite, que é a mulher da vida dele e tal. Aí ele solta no final da conversa assim: meu amor, vê que coisa, né? Nós brigamos só porque o feijão estava cru. E ela disse: não está cru. Não estava cru. Você está entendendo? Inteligência. É melhor ter razão ou ser feliz? Às vezes a gente está brigando dentro de casa para ter razão em coisas que não tem necessidade, não tem nem importância. Ei, eu gravei um dia, um casal de amigos nossos falou algo assim que eu guardei no meu coração. Ela falou assim: meu filho, às vezes deixa o quarto todo desarrumado. E eu vou lá e falo para ele arrumar, ele vai lá e arruma metade do quarto. E ele sai. Eu vou lá e termino de arrumar. Sabe por quê? Porque um dia eu vou sentir saudade dele nesse quarto, porque ele vai embora. E às vezes a gente perde a comunhão, fica com raiva por causa disso. A gente briga com a esposa por detalhes. Briga com o esposo por detalhes. Para ter razão. Esquecemos o principal do relacionamento. Somos uma só carne.
Eu vou dizer uma coisa um pouco mais, não é bíblico o que eu estou dizendo. Aqui você coloca lá, Evangelhos capítulo 1, versículo 12. Enquanto o seu filho não casar, ele ainda pertence à tua carne. Eu estou falando dentro de uma convicção de razão, não está escrito na Bíblia. Mas quando ele casa, a Bíblia fala, deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e aí serão ambos uma só carne. Enquanto isso, eu tenho convicção, meus filhos ainda são carne minha, enquanto não se casarem. Então como vou maltratar a mim mesmo? Como vou brigar para ter razão contra mim mesmo? Ei, deixa a razão para lá, irmão. Seja feliz. Porque Jesus nos chamou para sermos felizes. O Evangelho nos chama para sermos felizes. E para ser feliz, às vezes temos que abrir mão. Enquanto casais eu sempre falo, se não houver um rompimento de 50%, nunca virá um. Abre mão de coisas, irmão. Abre mão do lado do papel higiênico. Se você não consegue usar o papel higiênico do outro lado, sem brigar, vai lá e vira. Na hora que você estiver usando. Pastor, uma pasta de dente está apertada no meio, não fala nada, vai lá, aperta na ponta. Arruma do jeito que você gosta. E se no outro dia estiver apertado no meio, não vai gastar 5 segundos para você apertar de novo. Quem sabe, de tanto ela ver você apertar a pasta de dente desse jeito, e não brigar com ela, ela vai falar assim, vou começar a fazer igual ele faz. Ela pode romper para o seu lado, com sabedoria, inteligência emocional. Inteligência emocional. Filhos. Só que eu não ia pegar vocês, ajude seus pais. Seja inteligente. Se você sabe que o seu pai ou sua mãe está desgastada com uma situação, ajude. Porque ele faz parte da sua carne, ela faz parte da sua carne. Entre em contraponto, ajude seu pai, ajude sua mãe. Ajude a carregar o peso da casa. Ajude a carregar o peso das coisas que às vezes você pode fazer. Faça. Porque isso vai fazer um lar feliz. E é melhor ter feliz ou ter razão? Ser feliz. Porque às vezes a gente fica tentando provar o que não precisa ser provado. Meu Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Quem já fez isso? Tentar provar o que não precisa ser provado dentro de casa. E aí dorme na mesma cama de costa, né? Um olhando para o lado, outro olhando para o outro de costa. Outro dia foi um casal no encontro de casais que a gente estava. Esse não passou com a gente. Não foi nós que cuidamos dele, mas o casal que cuidou comentou com a gente a respeito de que, por causa de uma caixa de chocolate, fazia 1 mês que eles não se falavam. Uma caixa de bombom. Eles queriam ir embora. Porque a segunda lição, a terceira lição, eles tinham que perdoar. E sabe o que o marido falou assim? Ela tem que pedir perdão para mim, porque foi ela que escondeu a caixa de chocolate. E o casal do facilitador falou assim, não acredito que... Sabe o que aconteceu? Terminou o tempo, saiu todos os casais e eles ficaram com os 2 casais. E o casal que era o facilitador falou para mim, eu estava quase falando assim, me dá 30 minutos, eu vou comprar uma caixa de chocolate para cada um. Dá uma caixa de chocolate para cada um, pronto, resolve o problema. Porque os 2 queriam ter razão. E estavam jogando a felicidade pela janela por causa disso. 1 mês sem se falar, irmão. O casamento dissolvendo por causa de uma caixa de chocolate. Isso é só um exemplo. Mas quantas vezes nós vemos casais rompendo por coisas tão fáceis de ajustar. Perdoe para ser feliz.
Libere perdão para ser feliz. Seja racional. Ah, mas é difícil, pastor. Mas quem falou que ia ser fácil? Tem um monte de jovenzinho que fala assim, eu não vejo a hora de casar. Não sei. Tem um ditado popular que diz assim, quem está fora quer entrar, mas quem está dentro estava louco para sair. Brincando, a gente que casa é feliz. Mas o jovem fala assim, não, eu não aguento minha casa, meu pai pega no meu pé, porque eu tenho que casar para escapar disso. E vai arrumar outra pessoa para pegar no pé. Ei, faça a sua casa feliz. Porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Aí você pode dizer, resumo de toda essa palavra, pastor, mas isso que está falando é tão difícil. Último ponto. Traga o Espírito Santo para dentro das suas decisões, para que as suas decisões sejam inteligentes. Sabe qual é o maior problema? Nós nunca oramos para tomar decisões que são importantes dentro da nossa família. A gente toma a decisão. Eu mesmo, quantas? E sabe, o percentual, acho que foi de 80% de erros das decisões que eu tomei sem pedir direção para o Espírito Santo. 80% de erro. Não é tipo, eu errei um pouquinho só, não. Tudo isso que eu falei, você precisa trazer Deus para dentro do seu relacionamento. Sabe o que a Bíblia fala? O bordão de 3 dobras não se rompe. E é um texto tremendo, que a Bíblia está dizendo, é bom andar 2 juntos, porque se um cair, o outro levanta. Se um tropeçar, o outro estende a mão. Mas o bordão de 3 dobras não se rompe. Sai do nada assim. Está falando de 2, de repente sai do nada. O bordão de 3 dobras não se rompe. O que ele está falando? 2 é muito bom, mas se Deus estiver junto, serão 3 e não vai se romper. Traga o Espírito Santo para as decisões com o esposo, com a esposa, com filhos, e traga inteligência nas suas decisões, e você vai ter um lar abençoado e feliz. Fique de pé junto comigo.